O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. E na palavra de Deus, sabemos o monte andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Podemos sentar um instante, queridas crianças. A minha saudação bem afetuosa aos pais, porque se as crianças fazem a primeira comunhão hoje, é por causa do interesse, da fé, do amor que tem no coração dos pais, numa época em que já tantas crianças estão afastadas, nem ficam mais conhecendo Jesus. E a liturgia da palavra é tão rica para todos nós adultos, mas também para essas crianças que hoje recebem Jesus no sacramento da Eucaristia. Aqui tem uma frase dentro do sacrário que vocês muitas vezes visitaram com os catequistas, e estará escrito em latim: Mane nobiscum Domine. Mane nobiscum é uma versão em latim que significa, esse mane, permanece, fica conosco, Senhor. Então a primeira Eucaristia é a primeira, mas não é a última. Cristo tem que permanecer conosco ao longo da vida. E todos os dias, e oxalá que pudéssemos participar de tantas missas que têm um valor infinito, e Jesus precisa ficar conosco. Mas não é comungando uma vez na vida que a gente já garante o estado de graça. Nós precisamos nos alimentar deste pão que dá a vida eterna. Porque assim como o corpo precisa do alimento cotidiano, a nossa vida espiritual também precisa se alimentar das coisas de Deus, da palavra de Deus, como cantamos, porque por ela nós saberemos por onde andar. E não vamos cair num buraco e nem num precipício, e nem vamos nos perder nessa travessia tão difícil que nós temos pela frente. Fica conosco, Senhor. É isso que nós queremos pedir hoje. Por isso, o São Paulo, quando escreveu aos Coríntios, uma comunidade que tinha feito pecados gravíssimos, ele está alertando a eles, e ele pede, que eles, dizendo para eles em teu testemunho sobre a Eucaristia, dizer, isto é o meu corpo que é dado por vós. Imagina quando a gente fica padre, a primeira missa que a gente vai rezar sozinho, e a gente tem que pronunciar essas palavras. Isto é o meu corpo. Então, que coisa, né? Então, já, também antes do concílio, ensinavam os padres para abaixar a cabeça, abaixar a voz, diante daquele pedaço de pão, e pronunciar essas palavras. Era como se o padre estivesse emprestando a sua voz para Cristo dizer para aquele pão, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.
E o que é o corpo? O que é o sangue? O corpo não é só uma parte, o corpo é a pessoa inteira. É a pessoa inteira. Jesus se doou inteiramente. E nós vamos também receber do corpo recebido inteiramente na nossa vida. Ele vai é como se ele tomasse posse do nosso corpo. E quando nós pecamos, nós estamos fazendo com que o Cristo que está em nós estamos levando ele para o mau caminho. Não devemos. Então é muito importante, queridos pais, que esta presença de Jesus seja alimentada frequentemente, receber Jesus na Eucaristia. A missa, ela tem 3 partes: liturgia da palavra, que termina com a homilia, a consagração e a comunhão. São 3, podemos dividi-la assim. Na liturgia da palavra, nós ouvimos a palavra de Deus. Mas é diferente ouvir a palavra de Deus na missa, na comunidade. Completamente diferente quando eu leio o Evangelho, proclamo o Evangelho, ou quando eu ouço uma leitura que os leitores fazem aqui na igreja, é completamente diferente de quando estou no meu quarto lendo, estudando, escrevendo alguma coisa sobre a palavra de Deus. Completamente diferente. Porque lá eu estou estudando, estou lendo aquela palavra, eu estou lendo uma palavra de Deus, eu estou lendo. Aqui, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando proclama a palavra de Deus na missa, a gente não está só ouvindo, é como se nós mesmos fôssemos os atores que aparecem naquela leitura. Nós mesmos estamos ali. Então é como se Paulo estivesse aí dizendo para nós, ele dizendo pessoalmente para nós, né, sobre a Eucaristia, né, o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. É Paulo, então ele está falando, Paulo que está falando conosco diretamente. Nós somos os personagens, não somos apenas nós, somos os personagens que aparecem aqui. E fazer isso em memória de mim, ele está dizendo para nós, cada um de nós, isto é o meu corpo. Nós também, então, vamos receber a comunhão e o nosso corpo se torna o corpo de Cristo. Isto é o meu sangue. O sangue é o símbolo da vida. Ele contém a vida. Por isso os judeus, eles não comem carnes sufocadas de um animal sufocado, porque o sangue está dentro dele. E o sangue é a vida. Não podem comer. Quando Cristo diz, isto é o meu sangue, eu estou oferecendo a minha morte por vós. Mas somos nós os atores que estamos aí presentes nas liturgias. Mas para dar um exemplo que fica mais claro, no profeta Isaías, isso é a liturgia da palavra, no profeta Isaías, lá no capítulo 6 tem uma passagem que ele faz uma experiência do Deus grandíssimo dentro do templo, em Jerusalém, aquele templo belíssimo, que até a liturgia do domingo de hoje, do 33º domingo, fala que os discípulos ficaram de boca aberta, olhando a maravilha que era aquela construção, né? E Isaías está lá dentro do templo e faz uma experiência de Javé, de Deus, e ele diz, ai de mim, porque sou homem com os lábios impuros. Então ele vê o anjo do Senhor que vai lá no fogo onde queimavam os sacrifícios, como uma tenaz, pega uma brasa e passa na boca do profeta, para que ele não diga mais, ai de mim, um homem com lábios impuros, porque aquele fogo purificou a boca do profeta. Mas nós, quando vimos isso, é como se aquele fogo que passou na boca dos profetas passasse na nossa boca, lavasse a nossa boca e a nossa língua. Somos atores. Não é como ler a palavra de Deus em casa, não. Aqui ela se torna sacramento, presença. E nós sabemos que esse fogo que o Isaías fala agora é Cristo que é o fogo. É esse que arde na coluna
luminosa que nós acendemos na noite da Páscoa. É esse fogo ali que nos purifica. E não adianta os pais acharem desculpas para nunca vir à missa, porque podem rezar em casa, ou porque eles não precisam de Deus e da religião. Não adianta arrumar desculpas. Nós precisamos viver a presença de Cristo. E é diferente recebê-lo, alimentar-se dele aqui na igreja. E a consagração, a gente poderia dizer, quando o padre diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. O padre, ele deveria dizer que ele também é um corpo dado para os outros. E poderia dizer perfeitamente: isto é também o meu corpo que é dado por vós. Parece uma coisa estranha, e Santo Agostinho já explicou isso exatamente que eu estou dizendo. Isso é também o meu corpo que é dado. Então as crianças vão receber esse corpo é dado para a vida, para a salvação, para sermos pessoas boas, que marquem esse mundo com a presença do amor de Deus. Isso é a consagração. Tem a liturgia da palavra, tem a consagração. Isso se torna esse corpo, nós nos tornamos o corpo de Cristo, e tem a comunhão. A comunhão que nós vamos levá-la para o nosso dia a dia. A comunhão nós vamos voltar para casa e nós vamos ser corpo eucarístico. Quando a irmã recebe a Eucaristia de manhã, depois ela vai para casa, vai fazer os seus trabalhos, os seus afazeres, e é Cristo que está agindo nela. Cristo está ali presente no dia a dia. Está presente. Quando uma mãe de família recebe a Eucaristia, ela vai com o corpo de Cristo, com o corpo dela. Porque Cristo toma posse do nosso corpo. É o corpo de Cristo que está atuando, fazendo, preparando as coisas no trabalho, em casa, assim o pai de família, no trabalho, em casa, é o corpo de Cristo. É uma coisa grande demais. A gente não teria como celebrar. Tem que inventar uma forma mais forte ainda para celebrar, para não esquecer nunca o que é receber Jesus em nossa vida. É muito importante. Não podemos negligenciar, porque talvez daqui a um pouco seja tarde demais, queridos pais, seja tarde demais. Precisamos agora. Exige sacrifício, renúncias, ótimo. Cristo derramou sangue, isto é o meu sangue, é o sangue, é a vida. Vamos fazer. Diz para ver a força da Eucaristia, que Ozanam é o fundador dos Padres Vicentinos, e os Padres Vicentinos cuidam da caridade. E todo mundo, aquilo que aqui nós chamamos de Caritas, eles, nos outros países, chamamos de os Vicentinos, que cuidam de levar comida para os pobres. Ozanam fundou, então, esta congregação, e ele foi aluno, morava em Paris, foi aluno desse grande cientista, Pasteur. Ele entrou na Notre Dame e viu seu professor, grande cientista, renomado, todo mundo sabe quem é Pasteur, quem fez as elementares sabe quem é Pasteur, e viu ele lá na Notre Dame de Paris, ajoelhado, terço na mão, rezando. Aí ele pensou assim, se um grande descobridor e cientista acredita em Deus e reza, por que não posso fazer eu também? Converteu-se e durante toda a sua vida se dedicou ao serviço dos necessitados. Foi beatificado em 1998, na igreja onde viu Pasteur rezando Notre Dame de Paris. Exemplo, a força do amor, ela é invencível, mas a força do amor, ela atua por meio de nós. O mal nunca vai vencer. Vence o amor, vence a vida. E nesse mundo a gente vai enfrentar o mal. Vai enfrentar o mal. E quando a gente é o corpo de Cristo,
A gente não pode desviar do caminho, não pode cair no desespero, na angústia, buscar soluções fáceis que parece que estão oferecendo a felicidade. Rapidamente se obtém a felicidade por ali, com algumas coisas. É o caminho do inferno, é o caminho da morte, é o caminho da perdição. É a vida, é o amor, sermos igual a Deus. Também eu gosto sempre de lembrar, muitas vezes me lembro quando, isso para os pais verem como é importante a oração na vida de uma criatura. Edith Stein, judia, ela, em 1916, entrou numa igreja católica, na virtude de um processo, grande discípulo de Husserl, uma inteligência luminosa, professora na universidade, na Alemanha. E ela entrou na igreja católica, sentou-se num banco e ficou descansando em silêncio. Certa altura entrou uma senhora, com as sacolas das compras, se ajoelhou num banco para uma breve oração. Edith observou, depois disse: para mim se tratava de uma coisa absolutamente nova, porque nas sinagogas e nas igrejas protestantes que ela tinha visitado, funcionava somente durante o culto, a liturgia. Aqui, ao invés, a igreja vazia, e ela viu uma mulher entrar cheia de sacola, depositar a sacola e se ajoelhar para rezar. Então, ela ficou perguntando por quê. O que foi? O que faz que durante o dia a dia alguém entra na igreja para rezar um pouco, para se colocar? Então, e ela pensou assim: o mesmo Cristo que foi rejeitado pelos judeus, pelo meu povo, está ali presente na lamparina, no sacrário. Mane, fica conosco, Senhor. Esse pedido, fica conosco, Senhor. É claro que depois disso ela se converteu. 6 anos depois, ela pediu o batismo, entrou no Carmelo, levaram da Alemanha para a Holanda para protegê-la do nazismo, e de lá, e depois ela foi levada para Auschwitz, porque ela era judia, e foi lá morta naqueles fornos crematórios, dia 9 de agosto, fornos de gás, 9 de agosto de 1942. Em 99, o Papa João Paulo II a declarou canonizada e nomeou padroeira da Europa. Como é que começou a conversão dessa santa? Hoje ela é conhecida como Santa Maria Bendita da Cruz. Edith Stein. Como é que começou a conversão dela? Vendo uma mãe cheia de sacolas se aproximar daquela lampadinha, se ajoelhar e rezar. E hoje temos uma santa no céu. Vamos agora, então, pedir a Deus que essas crianças recebam esse Cristo vivo na sua vida. Então, eu convido para nós ficarmos de pé, para fazermos a renovação das promessas de batismo.